Olá, boa noite. Seja bem-vindo aos Estúdios Globo em Jacarepaguá. Começa agora o último debate entre candidatos à Prefeitura do Rio antes da votação de domingo. É um momento especial para você, eleitor, comparar as propostas, assistir ao confronto das ideias e fazer a sua escolha. Aqui para participar do debate estão Índio da Costa, do PSD, Carlos Osório, do PSDB, Jandira Fegali, do PCdoB, Flávio Bolsonaro, do PSC, Pedro Paulo, do PMDB, Marcelo Freixo, do PSOL, Marcelo Crivella, do PRB e Alessandro Molon, da Rede. Esse posicionamento dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio. A TV Globo, de acordo com a legislação eleitoral, convidou para esse debate todos os candidatos aptos. Isso, de acordo com a lei, são aqueles filiados a partido político ou coligação com representação superior a 9 parlamentares na Câmara dos Deputados. E convidamos também os candidatos que alcançaram 5 ou mais pontos percentuais na pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 22 de setembro, de acordo com a faculdade atribuída às emissoras pela legislação eleitoral, devidamente corroborada pelo Supremo Tribunal Federal e em acordo firmado com os representantes dos candidatos aqui presentes. Uma plateia de convidados também acompanha o debate. Eu peço que eles se mantenham em silêncio para não prejudicar os candidatos e nem aqueles que nos acompanham pela televisão. Agora, antes de começar, vamos abrir então uma exceção. Eu peço à plateia, somente agora, uma salva de palmas para os nossos 8 debatedores. Veja agora as principais regras do debate. O debate terá 3 blocos, em que os candidatos farão perguntas entre si, e um quarto bloco para as considerações finais. Nos 3 primeiros blocos, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi sorteada anteriormente na presença de representantes dos candidatos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para essas perguntas serão livres. Os candidatos fazem as perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo bloco, os temas serão determinados num sorteio que eu farei aqui ao vivo. Cada candidato fará uma pergunta sobre um tema diferente. No primeiro bloco de tema livre e somente nele, todos os candidatos terão que ser perguntados uma vez. Cada candidato terá que perguntar sempre a quem ainda não falou. No segundo e no terceiro blocos, cada candidato poderá ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Nesse caso, é possível que um dos candidatos não responda a nenhuma pergunta no bloco. O tempo da pergunta será sempre de 30 segundos. O escolhido para responder tem 1 minuto e meio para a resposta. Quem perguntou tem 1 minuto para a réplica. E quem respondeu tem 45 segundos para a tréplica. Se um dos candidatos se sentir ofendido ou caluniado por um oponente, pode pedir o direito de resposta. Esse pedido vai ser, então, analisado pela produção do programa e a decisão eu vou anunciar assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para a sua defesa. Vamos, então, ao nosso primeiro bloco, aquele que os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Como eu já expliquei aqui, a ordem dos candidatos que perguntam foi decidida por sorteio e a primeira é Jandira Fegali. Candidata, por favor, pode se aproximar aqui do púlpito. A quem a senhora escolhe fazer a pergunta? Pedro Paulo. Por favor, então, candidato Pedro Paulo. Pode se aproximar aqui. 30 segundos para a sua pergunta, candidata. Boa noite. Nós estamos aqui na TV Globo e eu não poderia deixar de registrar que esta emissora apoiou o golpe contra a democracia, e contra uma mulher eleita que foi caçada sem qualquer crime. Esse golpe interrompeu um governo que melhorou a vida de todos vocês e que investiu muito nessa cidade, principalmente aqui. Pedro Paulo, como é que você jogou tanto voto fora e agora pede voto? Olha, boa noite. Eu queria agradecer a Rede Globo, agradecer a você, Ana Paula, e dizer que nós estamos na reta final. 3 dias para uma decisão soberana da cidade do Rio de Janeiro. E as pesquisas estão mostrando, de um lado, uma candidatura que mistura política e religião, somada ao atraso, que significa trazer de volta o garotinho para essa cidade. De outro, a anarquia, radicalismo e um pouco esse modelo do Brasil que não deu certo. Jandira, é exatamente isso. As pessoas que estão em casa não aguentam mais. Nós estamos vivendo uma crise e precisamos sair dessa crise. A gente precisa virar essa página. E estamos fazendo um esforço enorme. A cidade do Rio de Janeiro não quer esse retrocesso.
A cidade do Rio de Janeiro resistiu a esse momento da crise, conseguiu realizar as Olimpíadas e quer olhar para frente, assim como o Brasil. E nós não vamos ter na cidade esse modelo. Nós vamos investir em todos os cantos dessa cidade, como nós fizemos nos últimos 8 anos. Eu fui o chefe da Casa Civil do prefeito Eduardo Paes com muita honra. E, ao longo desses anos, realizamos Olimpíadas e cuidamos das pessoas que mais precisam. E é assim que nós vamos fazer, olhar para frente, sem rancor, sem ódio, dialogando com o governo do Estado, que vive um momento difícil também, mas dialogando com o governo do Estado e com o governo federal. Foi essa fórmula que fez o Rio de Janeiro andar para frente. E é essa fórmula que tem que continuar. E eu peço a você que leve em consideração isso para que a gente possa olhar para frente e fazer o Rio cada vez melhor. Pedro Paulo, na verdade, quem despreza 54 milhões de votos não deveria ter coragem de pedir votos. Vocês que me ouvem agora nesse momento, mulheres, pobres, jovens dessa cidade, sabem que o governo que Pedro Paulo e também Bispo Crivella apoiam, que é o governo Temer e de Cunha, esse governo, por favor, acaba de anunciar medidas contra o povo pobre, de retirar a pensão das mulheres, trazendo a metade, de acabar com os benefícios da pessoa com deficiência e com os idosos, reduzindo também. E nesse momento, eu digo a você, Pedro Paulo, que governo que a gente discorda, a gente não dá golpe, a gente ganha na urna. E você tem uma marca que, lamentavelmente, as mulheres não vão perdoar, mesmo que você queira. Você é um agressor de mulheres. E sendo agressor de mulheres, você não pode comandar uma cidade de maioria feminina como o Rio de Janeiro. Silêncio na plateia, por favor, conforme já foi pedido. Candidato Pedro Paulo, por favor, silêncio. Peço então ao candidato Pedro Paulo que agora sim comece com a sua tréplica. Por favor, candidato. Mais uma vez você com agressões, Jandira, com esse ódio e sem respeitar a justiça desse país. Polícia Federal, Procuradoria-Geral, Rodrigo Janot, que ninguém tem dúvida nesse país do seu rigor. Supremo Tribunal Federal chegaram a uma conclusão, que essas acusações que você está fazendo são falsas e eu fui inocentado. E você coloca isso para as pessoas que estão em casa, que querem ouvir propostas. Mas, Jandira, você tem que lembrar o seguinte, você foi acusada de receber propina da Lava Jato. E o Janot vai atrás de você. Silêncio. Porque você vai ter que provar a sua inocência de não ter recebido propina do Sérgio Machado, da Transpetro. Ok, candidatos, quero informar que a candidata Jandira Fegali pediu direito de resposta, vai ser analisado, está concedido o seu direito de resposta. A senhora tem 1 minuto atendo-se a esse tema. Por favor, 1 minuto. Eu agradeço o direito de resposta. Pedro Paulo, você, além de agressor de mulheres, você mente. Eu jamais fui acusado de receber propina. O que foi dito é que o PCdoB recebeu recurso de uma empresa. E doação legal não é crime. E a minha resposta a você é o meu imposto de renda. Eu tenho o mesmo carro desde 2009. Eu fui arrimo de família e sou chefe de família. Tenho a mesma casa que eu levei 15 anos para pagar. Quem tem propina, quem interfere em licitação, é quem tem denúncias como vocês. Eu jamais fui acusado de receber propina, nem o meu partido. E eu sou uma mulher ficha limpa. Eu tenho 30 anos de vida pública sem uma mácula sequer. E você que me ouve, mulher que me ouve, sabe disso. Ele agride mulheres na vida e agride na política, fazendo acusações falsas e mentirosas em relação à minha vida, à minha lisura e à minha realidade, que é uma realidade de uma mulher absolutamente honesta. Bem, silêncio na plateia. Por favor, eu gostaria de pedir mais uma vez, por favor, isso atrapalha muito a compreensão do público que está em casa e atrapalha também o desempenho dos candidatos que estão aqui para trazer as suas propostas. Durante a fala da candidata Jandira, o candidato Pedro Paulo pediu direito de resposta, a nossa produção analisou, está concedido. O senhor tem 1 minuto, atendo-se ao que foi dito pela candidata Jandira. Por favor, e eu peço mais uma vez à plateia, silêncio, 1 minuto, candidato. Jandira, o que marca a diferença é você provar a sua inocência. Você está lá na lista do Sérgio Machado e você foi acusada, sim, de receber propina. Agora, o que marca a diferença é que durante 10 meses eu fui acusado e 10 meses investigado por essas 3 instituições. Analisou prova, colheu depoimentos, chegou a uma conclusão, que eu sou inocente e que as acusações eram falsas. E você, mais uma vez, como parlamentar, desrespeita a decisão da justiça. A gente precisa aqui aplaudir quando se condena um culpado, mas precisa
também reconhecer, respeitar quando se absolve um inocente. E isso é que não está... Você faz com as pessoas que estão em casa, o desrespeito com as pessoas que estão em casa, querer acusar alguém que foi inocentado e querer fazer de novo um tribunal. Olha, Jandira, as pessoas querem olhar para o futuro, olhar para a cidade e respeitar decisões da justiça. Durante a sua fala, a candidata Jandira novamente pediu direito de resposta. Como é o mesmo assunto, candidata, a senhora já se manifestou sobre esse mesmíssimo tema, então o pedido de direito de resposta não foi concedido. Foi o mesmíssimo assunto. Eu gostaria que a senhora, por favor, voltasse ao seu lugar. A senhora daqui a pouco vai ter oportunidade de voltar a palavra de novo. Inclusive, eu tenho mais uma coisa a acrescentar. Por favor, silêncio na plateia. Candidata, a senhora teve o seu direito de resposta também sobre a mesma acusação. Foi a mesma acusação. Candidata, por favor, vamos continuar. A senhora vai ter daqui a pouco mais tempo de falar de novo. A senhora vai ter outras oportunidades de participar do debate. E eu quero também trazer aqui uma outra informação. Candidato Pedro Paulo, sou o próximo a perguntar, pode ficar por aqui. Agora, a TV Globo foi citada pela candidata Jandira na pergunta dela e eu quero, com respeito a você, telespectador, esclarecer que a TV Globo não é obrigada a realizar debate. Se a emissora faz isso é exatamente por apreço à democracia, inclusive se expondo a ter críticas aqui ao vivo dos candidatos que estão aqui, que concordaram em vir participar desse debate. Então, de qualquer maneira, quero lembrar também que não é a TV Globo que está sendo avaliada aqui, são os candidatos, e é você de casa que vai poder ver as propostas, comparar as ideias e ver quem é que tem mais compostura e competência para ser prefeito do Rio de Janeiro. Vamos seguir aqui então no nosso debate. Candidato Pedro Paulo, tema livre, a quem o senhor escolhe perguntar? Ao Bispo Crivella. Por favor, Marcelo Crivella, pode se aproximar. E eu peço mais uma vez à plateia, por favor, que evite se manifestar, por favor. Vamos ouvir os candidatos, vamos ter respeito aos candidatos e às pessoas que estão em casa acompanhando. Por favor, candidato Pedro Paulo. Crivella, a pergunta é sobre segurança. A Prefeitura, até o momento, cuidava de proteção do patrimônio e ordem pública. Agora, o tema que está em jogo é a questão da segurança. O tema da segurança é amplo, mas tem uma questão fundamental, que é o papel da Guarda Municipal na segurança urbana. Eu vou colocar a Guarda para fazer um trabalho nos 15 principais bairros, que ele possa coibir roubos e furtos naquele onde mais são os locais que têm roubos e furtos. Eu quero saber a sua proposta de segurança pública, especificamente sobre a Guarda Municipal. Pedro Paulo, você, durante todo esse tempo de campanha, inclusive nos seus programas, falou diversas coisas que eu quero aqui esclarecer ao telespectador. Primeiro, eles disseram que eu vou aparelhar a prefeitura com pastores e bispos, que a Igreja Universal vai mandar na prefeitura, que o Garotinho vai ser secretário, que o Bispo Macedo vai ter alguma influência, que eu vou cobrar ingresso do Parque de Madureira, do Piscinão. É impressionante como eles inventam esses boatos, essas mentiras. Isso não tem o menor sentido, isso é papo furado, é conversa fiada. É verdade que eu fui bispo e tenho muito orgulho disso. Mas fui também motorista de praça, fui professor, sou engenheiro, senador e ministro da Pesca. E não confundo política com religião. Pedro Paulo, você fala isso o tempo todo na televisão, mas não sobe um ponto e eu não caio um ponto. Você tem silêncio na plateia. 1.000 vereadores te apoiando, 17 partidos ao seu lado, uma estrutura, uma máquina de campanha enorme. Não tem jeito, não é me chamando de bispo que você vai conseguir limpar a barra do PMDB. Se nós falarmos de segurança, a pior coisa para o nosso estado, para a nossa cidade, são os maus exemplos do PMDB. Lava Jato, Mensalão, Petrolão, tudo que deu de escândalo que envergonhou os cariocas, está envolvido o seu partido e os seus líderes. Que dão desculpa. Sêmen de boi, trustee, gangue de guardanapo. Tempo, candidato. É esse o problema para a questão da segurança. Falta respeito às autoridades. Tempo, candidato. Candidato Pedro Paulo, sua réplica. Bispo, eu fiz uma pergunta muito simples. O que você vai fazer na questão da segurança em relação à Guarda Municipal? Colocar a Guarda nos principais áreas que tem roubos e furtos. Trabalhar com inteligência. 50% dos roubos e furtos acontecem em 2% do território. Como colocar a Guarda fazendo parceria? Como a gente fez, por exemplo, no centro da cidade, com o centro presente, com a Polícia Militar. Ou nas áreas de menor risco, colocar a Guarda bem equipada, treinada, para que ela possa garantir segurança para você, carioca. É isso que está em jogo. É a política de segurança em que o prefeito tem enorme responsabilidade.
Agora, eu não sei por que você vestiu a carapuça, mas talvez seja porque todo mundo, Crivella, morre de medo do garotinho voltar. E o garotinho não vai voltar para essa cidade. Sabe por quê? Porque quando ele escolheu o secretário de segurança, você lembra disso? O chefe de polícia civil foi preso. Quando ele escolheu o secretário de saúde, foi preso. E é esse o medo, porque o seu vice é escolhido pelo garotinho. Então, todo mundo tem medo candidato. disso. Olha, vamos fazer silêncio agora para ouvir a tréplica do candidato Marcelo Crivella. O meu vice é do PR. O meu vice é o Fernando McDowell, um dos melhores engenheiros. Trabalhou comigo, nós fomos colegas engenheiros no Estado há 30 anos atrás. Não é assim que você vai mudar a barra do PMDB. Esses dias encontrei um eleitor ilustre e ele cantou para mim uma música do Ivan Lins. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouro, cai o rei de paus, cai, não fica nada. Na verdade, o que ele queria cantar para mim era o seguinte: cai Sérgio Cabral, cai Eduardo Cunha, cai Paz e Pezão, cai, não fica nada. Essa é a canção do Carioca. O PMDB tem que cair. Ninguém aguenta mais os escândalos, a imoralidade, a disfarçatez. Pedro Paulo, não tem mais jeito. Tempo, candidato. Muito obrigada pela participação dos dois. Podem voltar aos seus lugares. Antes de passarmos ao próximo candidato, será Flávio Bolsonaro, pode se aproximando. Eu volto a pedir mais uma vez, por favor, à plateia, consideração às pessoas que estão em casa e consideração aos candidatos que estão aqui, para que não atrapalhem. Palmas, vaias, nada disso, por favor. Vamos tentar seguir o debate. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Eu quero fazer a pergunta para o candidato Osório. Por favor, Carlos Osório. 30 segundos para a sua pergunta. O tema é livre, candidato. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Osório, bora falar de programa de governo? Vamos lá. Bom, o jornal o Globo de domingo, né, eles fizeram um posicionamento sobre o que candidato entende sobre diversos assuntos. E sobre IPTU progressivo, por exemplo, Crivella, Marcelo Freixo e Pedro Paulo se declararam favoráveis, Jandira, Índio, neutros e você também favorável. Você acha que é dessa forma, taxando ainda mais a classe média, que nós vamos resolver o problema de déficit habitacional na nossa cidade? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite e obrigado a Ana Paula, obrigado à TV Globo por nos receber aqui. Flávio, a questão do IPTU progressivo, ela pode ser muito importante em alguns casos, como, por exemplo, o centro da cidade. No centro da cidade, nós temos imóveis abandonados, imóveis largados, e você implantar um IPTU progressivo poderia fomentar a reutilização desses imóveis como moradia ou mesmo como imóveis comerciais. Nós temos um conjunto grande de imóveis no Rio de Janeiro, em todas as regiões da cidade, que ficam abandonados, que são largados e acabam sendo invadidos. Então, Flávio, o IPTU progressivo não é para onerar a classe média de jeito nenhum. É sim para possibilitar a reutilização de imóveis. Agora, já que estamos falando em IPTU, eu queria falar para você, morador da Zona Oeste, que eu não permitirei que continue o que o atual governo está fazendo. Pessoa que pagava um IPTU de R$300 no imóvel está pagando R$3.000. Vou cancelar esse aumento e vou garantir que você receba o seu dinheiro de volta se você já pagou. Por que isso está acontecendo? Porque a prefeitura está sem dinheiro e está indo no seu bolso para tapar o rombo das contas públicas. Isso não vai ficar assim. Garanto a você, carioca, não aumentarei nenhum imposto. Não precisa. Basta gestão, acabar com o aparelhamento político da máquina pública e garantir que a prefeitura volte a funcionar para as pessoas e os serviços voltem a funcionar bem na nossa cidade. IPTU a mais, de jeito nenhum, gestão e competência, sim. Bom, eu fui o único que nessa situação me posicionei claramente contra o IPTU progressivo. Eu entendo que essa é mais uma forma do poder público meter a mão no bolso do cidadão, no bolso da classe média. Então, se você, por exemplo, tem 2 imóveis, mora em um deles e o outro você não consegue alugar ou vender por causa da crise imobiliária que o Rio de Janeiro todo está passando, o governo quer te penalizar ainda mais com isso. A classe média, principalmente, que já paga uma altíssima carga tributária, não pode ser onerada com mais esse imposto. E mais, Osório, existe uma lei, a lei do puxadinho, que está em vigor aqui no nosso município, que na verdade é uma grande injustiça, está penalizando mais uma vez a classe média. Aquelas pessoas que fecharam as suas varandas no centro da cidade, na Zona Sul, na Barra e no Recreio, estão pagando uma fortuna para conseguirem regularizar os seus imóveis. Eu vou rever essa questão porque eu não vou onerar a classe média com aumento de impostos.
Flávio, nem eu vou onerar a classe média com aumento de impostos. O IPTU progressivo é um instrumento importante para que nós possamos recuperar áreas degradadas e imóveis abandonados. É isso que eu vou fazer. E queria aproveitar também para dizer a você, morador do Rio de Janeiro, que nós vamos continuar todas as obras que infelizmente estão interrompidas. A Transbrasil não tem um operário trabalhando. Disseram que voltava em setembro, setembro acabou e não tem ninguém trabalhando. E dizer também que o meu governo é um governo que vai manter os bons programas e garantir que não haja descontinuidade, essa coisa da velha política que é ridícula. Digo a você, carioca, os bons programas continuarão, serão melhorados, não vamos mudar nome de nada, nem a marca da prefeitura, muito menos a cor dela. Vamos garantir direito para você e continuidade no que é bom e mudança no que está errado. Obrigada, candidatos. Agora é a vez do candidato Índio da Costa fazer a sua pergunta. Peço que se aproxime. A quem o senhor escolhe para responder? Candidato Freixo. Por favor, candidato Marcelo Freixo. Pode se aproximar? Pode fazer a sua pergunta. Candidato Freixo, a gente vive uma crise enorme na saúde pública aqui do Rio de Janeiro, né? O atual candidato da Prefeitura do Rio, o candidato do governo, diz que vai criar mais clínicas, vai fazer mais isso, mais aquilo. E a gente sabe que a Prefeitura está com dificuldade financeira, quebraram a Previdência Pública, o servidor está aí, tem risco de não receber o 13º salário, eles prometem 14º, 15º. Eu vou manter as OS da Prefeitura e as pessoas que lá estão trabalhando. Qual é o seu programa para a Prefeitura do Rio de Janeiro na área da saúde? Olha, Índio, obrigado pela pergunta. Boa noite a quem está em casa. Boa noite, Ana Paula. Dizer que a saúde hoje é a preocupação central de mais da metade da população do Rio de Janeiro. Importante dizer que você que está em casa, que tem plano de saúde hoje, que precisa estar preocupado com isso também, porque amanhã você pode não ter esse plano de saúde. Então, ter uma saúde pública de qualidade para todo mundo é fundamental para o conjunto da sociedade. Dizer, Índio, que a saúde hoje no Rio de Janeiro é muito pior do que algumas pessoas podem imaginar. Nós temos hoje um grave caso de tuberculose, o maior índice de tuberculose do Brasil é no Rio de Janeiro. Grande número de mortalidade materna, sífilis congênita. Inacreditável que no século XXI a gente viva essa situação da saúde pública. Por isso que mais da metade da população diz que a saúde é o maior problema do Rio de Janeiro. Agora, tem jeito. Nós temos um programa, nós debatemos esse programa longamente com um conjunto de especialistas que nós vamos trazer para o governo. Por exemplo, fazer com que o município seja o gestor pleno da saúde. Porque hoje você amplia o atendimento básico da clínica de família, mas você não tem uma policlínica, você não tem um especialista, você não consegue fazer exame. Então é muito importante que o município seja o gestor dos leitos federais e dos leitos estaduais. Isso está previsto no SUS, isso é legal, não faz que a prefeitura não tenha competência. Essa é a anarquia, né? Essa é a anarquia que ameaça o cidadão do Rio de Janeiro, a incompetência do PMDB. Então, nós temos grandes pesquisadores, nós temos orçamento, nós temos solução para a saúde, além de um plano de cargos e salários para os servidores da saúde. Olha, Freixo, meu projeto é muito simples. Aliás, não é só na saúde, no transporte, na segurança, na educação. Eu quero um governo participativo. Fazer com que você que está em casa possa participar de todo o processo da saúde. Teve uma dor de barriga, agendou, aí você vai encontrar um médico, daí a partir dessa consulta ele te pede exames, depois tem os exames, aí você volta ao médico, depois remédio, né? Você tem que comprar o remédio, às vezes não tem dinheiro. Eu quero entender o que acontece com você. Qual o problema que você sente quando você está utilizando algum equipamento de saúde, né? As dificuldades que você tem, para poder, como prefeito, corrigir. A ideia é criar aplicativo de celular e eu queria que você entrasse no meu Facebook agora para você conhecer o projeto. facebook.com/Índio da Costa. Lá você vai entender melhor como funciona. E eu vou botar a prefeitura na sua mão e, como gestor que eu sou, eu estou preparado para resolver os problemas da saúde pública do Rio de Janeiro. Olha, Índio, nós, sobre as OS que eu deixei para a tréplica, eu quero dizer o seguinte, nós vamos rever os contratos das OS. Porque vários desses contratos viraram casos de polícia. E muita gente que está ganhando dinheiro com as OS hoje financia a campanha do candidato do PMDB, porque a saúde é muito ruim para a população, mas faz algumas pessoas ganharem dinheiro que depois financiam algumas campanhas que estão aqui. Então é bom dizer que esses contratos possam ser revistos, mas nós não vamos fechar nenhuma clínica da família. E quero aproveitar para dizer, fazer uma denúncia aqui. É lamentável que o PMDB hoje esteja espalhando, fazendo assédio moral sobre os funcionários que não são concursados, né, sobre a ameaça de perder o emprego se não apoiar o candidato do PMDB. É lamentável, isso também é uma forma de corrupção no Rio de Janeiro.
Candidatos, muito obrigada. Peço agora que o candidato Carlos Osório volte aqui ao púlpito, por favor. Vamos manter o silêncio, o respeito aqui aos candidatos. A quem o senhor escolhe perguntar, candidato? Alessandro Molon. Por favor, candidato, se aproxime. Lembrando que nesse bloco ainda o tema é livre, só pode fazer a sua pergunta. Molon, o tema é educação. Vamos tratar do futuro da nossa cidade. A educação no Rio de Janeiro vai muito mal, assim como a saúde e os serviços públicos de maneira geral. Todo mundo sabe que a prefeitura não é a ilha da fantasia que faz querer crer a prefeitura. Nós temos problemas graves financeiros, nós temos muitas dificuldades para fechar o caixa no final do mês. Queria perguntar a você, Molon, qual é a sua proposta para a educação? Bom, boa noite, Osório. Boa noite, Ana Paula. E boa noite a você que nos acompanha de casa, olhando para essa quantidade de candidatos e se perguntando em quem é que você vai votar. Eu sou professor e agradeço a sua pergunta sobre educação. E é pela minha experiência com a educação que eu vim aqui disputar uma eleição para prefeito do Rio de Janeiro, depois de ter sido deputado estadual e deputado federal. Uma vez eu perguntei ao Osório, para os meus alunos na Escola Municipal Jorge Pfister, onde eu dava aula, para que é que eles gostariam de um dia fazer vestibular. E um deles me deu uma resposta que até hoje eu me lembro. Ele disse: professor, essa história de vestibular não é para a gente, não. É para os alunos das escolas ricas. Naquele dia eu tive certeza de que eu devia e que eu podia fazer muito mais para mudar a realidade e para mudar a educação. E é por causa daquele aluno que eu estou aqui hoje e que eu quero ser prefeito para melhorar a educação da minha cidade. Eu vou começar pelas creches, garantindo vaga em todas as creches para as crianças, começando no primeiro ano. Osório, tem dinheiro para isso. Para colocar as 25.500 crianças que procuraram vaga em creche nesse ano na prefeitura e que não encontraram, custa metade do que a prefeitura gastou no ano passado com publicidade. No meu governo, em respeito a você, ao seu filho, ao seu neto, eu vou botar esse dinheiro para garantir creche para que ele estude em tempo integral. Molon, eu queria dizer para você o seguinte: a educação certamente é uma das mais belas missões do poder público, porque ela garante oportunidade igual para todos. O que nós não podemos continuar a ter no Rio de Janeiro é um programa de educação que virou um projeto de marketing político. O candidato da situação, o candidato Pedro Paulo, dizer que vai construir 310 escolas e em 4 anos significa que no primeiro dia de governo dele, ele teria que inaugurar uma escola e depois a cada 4 dias uma escola subsequente. Isso não é realista, isso não é verdade. Eu garanto a você, cidadão do Rio de Janeiro, nós não vamos fazer uma escola nova enquanto as atuais não estiverem bem mantidas. E o Tribunal de Contas diz que 43% das escolas atuais, e você sabe, Carioca, estão em mau estado de conservação. Nós vamos priorizar os profissionais da educação. Enquanto não tivermos professores bem remunerados e bem pagos, nós não vamos avançar em escolas novas, porque o importante é educar e não fazer programa bonito para a televisão. É por isso que, em respeito a você, eu só assumo compromissos que eu posso cumprir. É isso que você está procurando aqui nesse debate nessa noite. Gente séria que tenha compromisso com você. E é isso que eu tenho, compromisso com você e proposta que eu posso cumprir, como essa das creches e também de ouvir e valorizar o professor. O professor, a você eu quero me dirigir como professor também. Você não é ouvido por essa prefeitura. O seu plano de cargos, carreiras e salários foi aprovado por uma Câmara de Vereadores cercada de policiais, com gás de pimenta e bomba. Eu não vou tratar assim, professor. Sem professor valorizado, motivado, não tem educação de qualidade. E vou avançar na escola de tempo integral para todos até o final do meu mandato. Isso é um compromisso meu com você. Pode contar com isso. Muito obrigada, candidatos. Agora é a vez de Marcelo Crivella, por favor, vir fazer a sua pergunta. Quem o senhor escolhe para responder, candidato? Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, Flávio perdão. Bolsonaro, Perdão. por favor. O tema é livre, candidato Crivella. 30 segundos para a sua pergunta, por favor. Flávio. Sim. Nós temos um problema de segurança na nossa cidade. O Beltrame me disse que as UPPs tiveram problema porque a prefeitura não fez a sua parte social, não foi, não subiu o morro. Como é que você acha que a gente pode manter a segurança numa cidade que tem tanta dívida social nas comunidades? Bom, Crivella, em primeiro lugar, agradecer a pergunta ao Flávio. Se caso quisesse que o Jair respondesse, ele está aqui, ele podia também responder, mas depois do programa. Agradeço
a sua pergunta. Eu entendo que a Prefeitura tem um papel fundamental, sim, na segurança, apesar, Crivella, de ser uma competência do Estado. Mas eu vou quebrar esse paradigma e vou mostrar que a Prefeitura pode e vai fazer a sua parte. Eu vou mudar o foco da Guarda Municipal, que hoje é muito mais voltado para arrecadação, para multas, para combate aos camelôs, para que ela faça a segurança preventiva da população. Eu vou investir, sim, no treinamento, na qualificação desses profissionais. Hoje são 7.500 integrantes na Guarda Municipal, com a possibilidade de chamarmos mais que estão aguardando fazer o concurso. Já fica aqui também o meu compromisso de que a sociedade precisa e conta com vocês para que eles tenham a capacidade de fazer um melhor atendimento à população, para que eles possam usar armas não letais e armas também no combate aos crimes menores, aos chamados pequenos delitos, aquele que nós vemos acontecer ali, por exemplo, na região da Central do Brasil. Então, vamos fazer um trabalho, sim, auxiliar ao das forças de segurança. Eu vou criar espaços urbanos seguros, naqueles corredores comerciais, nos pontos turísticos, nos locais onde há grande concentração de pessoas, para que, dessa forma, a Guarda Municipal possa atuar na defesa da vida do carioca. Você tem toda a razão, Flávio. Hoje, a Prefeitura não cuida das pessoas. Ela tem centenas de câmeras para arrecadar recursos. Você passa de 60 a 65, paga R$80. 70 para 75, paga a multa o tempo todo. E imagine se essas câmeras estivessem vigiando essas áreas onde temos mancha de criminalidade para prender esse pessoal que pratica furto, essas pessoas que roubam carro. Isso é cuidar das pessoas. A Prefeitura hoje arrecada 200 milhões em multas para fazer obras e quantas vezes essas obras não são denunciadas por causa de propinas, sobrepreço e superfaturamento. Eu acho que é isso. Chegou a hora de cuidar das pessoas. É isso que você falou. Parar de multar e fazer, vamos dizer assim, assédio ao camelô para cuidar da vida das pessoas. É isso, Crivella, e eu quero fazer um complemento também a essa situação das câmeras. Hoje a Prefeitura possui mais de 7.000 câmeras. E você tem razão, Crivella, sempre muito mais no intuito de arrecadar. E eu quero investir, sim, em tecnologia dessas câmeras para que elas tenham inteligência artificial e possam fazer, por exemplo, a leitura facial das pessoas. Para ajudar, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Federal, na resolução ou no cumprimento de mandados de prisão, para que possa ajudar a polícia na busca por aquelas pessoas desaparecidas. E ao invés de só ficar focado nas multas dos carros, por exemplo, essas câmeras podem servir também para descobrir os carros que estão sendo roubados, os carros que são clonados. Então a Prefeitura pode e vai fazer muito na segurança pública no meu governo. Muito obrigada, candidato. Chama agora Marcelo Freixo. O senhor pode fazer a sua pergunta ou para o candidato Índio da Costa ou para a candidata Jandira Fegali. Índio da Costa. Por favor, então, candidato, pode fazer a pergunta. Índio, capa do jornal O Globo de ontem. As milícias tendo controle territorial e cobrando taxa, pedágio para candidato fazer campanha. Isso é uma ameaça concreta à democracia. O tema da democracia é um tema forte no Brasil e urgente. Qual é a sua proposta na Prefeitura para que a gente possa enfrentar algo tão grave, principalmente na Zona Oeste, na Zona Norte do Rio de Janeiro? Ô Freixo, obrigado pela pergunta. Bem, eu já tive alguma atuação nessa área, junto com o Portinho, que era secretário de Habitação na época. A gente foi ao ministro das cidades, porque havia a milícia invadido um determinado condomínio na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e a gente foi lá e atuou com a polícia para que a milícia saísse de lá. Lembro também de uma denúncia que cheguei a fazer nessa campanha em 2008, só o candidato Marcelo Crivella podia panfletar e ter material na Rocinha, quando naquele momento eu tive um embate com o narcotráfico e tive que voltar para a Rocinha e levei para lá o Exército, o BOP, o CORE e chamei todos os vereadores para panfletarem lá. Eu nem candidato era. Eu fui na Rocinha, exerci o meu livre direito democrático de pedir voto para os outros. Então, assim, eu acho absurdo. E acho que a Guarda Municipal, eu vou criar uma Secretaria Municipal de Segurança. E essa secretaria ela vai trabalhar com informação, inteligência, tecnologia para poder cuidar de você, cuidar da sua família, fazer integração com o governo do Estado, com a Polícia Civil, Polícia Militar, oferecer à Polícia Civil informações das escolas, dos hospitais, que isso ajuda muito nas investigações. Assim como prenderam o Fat Family, e depois, enfim, acabou sendo assassinado, mas quando ele foi preso, foi através de uma informação via
escola pública. Os hospitais também vão fornecer informações para o governo do Estado. E vou pegar o COR, Centro de Operações Rio, para integrar com o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado, para gerar segurança para você. Olha, você que está em casa, lembra que eu presidi a CPI das milícias em 2008. Isso virou filme, né, o Tropa de Elite 2. Só que a realidade, ela é muito pior do que o filme conseguiu mostrar. Milícia é máfia. E quem mora na Zona Oeste, Zona Norte, sabe o que isso significa, porque sente na pele essa opressão desses grupos armados, Estado leiloado, que na verdade são agentes públicos, muitas vezes, que comandam esses grupos. Nós temos propostas concretas, que não é assumindo o papel que cabe ao governo do Estado, mas tem que ir no coração da economia deles. Eles ganham dinheiro com a distribuição de gás. É fundamental chamar a Agência Nacional do Petróleo, isso está proposto, inclusive, na CPI, e aumentar a fiscalização sobre isso que não existe. A Prefeitura pode ajudar. E, fundamentalmente, libertar os motoristas de vans da opressão que recebem sobre as milícias. Esses são 2 pontos da economia da milícia que é fundamental. E, além disso, chegou a hora de derrotar o crime na política. Chegou a hora de derrotar o PMDB. Olha, eu concordo que está na hora do PMDB voltar para casa. Até para um negócio chamado alternância de poder. Muito tempo de poder faz mal a qualquer grupo político. E o PMDB está fazendo mal já a você e a sua família. Hospitais que não têm médicos, escolas que não têm professor, uma guarda municipal absolutamente desmotivada, o servidor público irritadíssimo, as pensionistas e aposentados da prefeitura perigando não receber. Eles quebraram a prefeitura. Olha, eu peguei uma prefeitura no caixa na época com 600 milhões, acabei com o desconto do aposentado e pensionista, devolvi 300 milhões. Entre 2001 e 2006, eu fui secretário de administração. Deixei 2.445 milhões em caixa. Eduardo Paes e Pedro Paulo gastaram o dinheiro todo e agora tem 0 de recurso. Ok, obrigada, candidatos. Durante a resposta do candidato Índio da Costa, o candidato Marcelo Crivella pediu direito de resposta. Como não foi uma ofensa pessoal, candidato, a nossa produção analisou e o direito não foi concedido. Para fechar agora essa rodada, eu quero chamar então o candidato Alessandro Molon, que necessariamente tem que perguntar à candidata Jandira Fegali. Então, por favor, candidata, pode voltar para cá. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Jandira, um tema que me preocupa muito e que eu sei que preocupa você que está em casa é o tema da segurança pública. Não tem mais cabimento a gente viver numa cidade em que as pessoas têm medo de sair nas ruas, ou que quando os filhos saem, a pessoa não sabe se o filho vai voltar ou não para casa. Esse é o tema central. Eu tenho uma proposta para enfrentar esse desafio que passa pela prevenção. Significa evitar que os crimes sejam cometidos e disputar o destino de cada jovem com o crime organizado do Rio de Janeiro. Eu queria saber o que você pensa a esse respeito. Primeiro, Molon, é importante a pergunta e dizer a você que está oprimido entre a milícia, o tráfico de drogas e a bala da polícia, precisa ter, de fato, na prefeitura e na prefeita, uma responsável pela sua vida. Vocês vivem e moram na cidade do Rio de Janeiro. As mulheres que eu encontro na favela, Molon, choram a morte dos seus filhos, principalmente as mulheres negras. E essas mulheres são as que choram e pedem, por favor, um novo ambiente nas favelas, um novo ambiente na comunidade popular. E esse ambiente precisa ser construído, sim, pela prefeitura. É o ambiente de lazer, é o ambiente da escola, é o ambiente da cultura, é fortalecer as iniciativas e potencializar a possibilidade de emprego, é dar para o filho da mulher pobre a escola técnica e a capacitação cidadã, mas nós precisamos também fazer com que a Guarda Municipal cumpra um papel de evitar o delito contra a pessoa. A gente sabe que o crime nas ruas aumentou mais de 40%. Então é necessário que essa guarda esteja na porta da escola, que ele esteja nos locais de maior número de assaltos e de delitos contra as pessoas que circulam nas ruas e que vão trabalhar ou vão fazer qualquer outro tipo de atividade. Mas, além disso, é necessário um gabinete institucional único que permita à prefeitura interferir na política de segurança para não virar uma guerra aos pobres. Nós precisamos formular juntos com os outros níveis de governo a política de segurança do Rio. Ao invés de mandar uma bala, vamos mandar um cinema, vamos mandar um teatro, vamos salvar a vida das pessoas. Você ouviu a vida inteira que segurança pública era um tema do governo do Estado. O atual prefeito, há pouco tempo, disse que um dia ele quer ser governador para cuidar da segurança pública. Como prefeito, eu vou fazer diferente. Eu vou chamar essa responsabilidade para mim. Eu vou chamar o governo do Estado para sentar e fazer um planejamento de atuação sobre o território.
em cada território em função do tipo de crime ali praticado, colocando a Polícia Militar preventivamente onde são praticados os crimes mais graves. E esse vai ser o nosso foco principal, reduzir o número de homicídios no Rio de Janeiro. Porque esse é o crime mais grave, ele tira o bem maior que a gente tem, que é a vida. A Guarda Municipal vai estar distribuída de forma inteligente, com planejamento, com estudo, com tecnologia, integrada às polícias com rádio, na mesma sintonia, para que quando um crime grave for praticado, rapidamente a polícia seja acionada. Com inteligência, determinação e chamando para mim a responsabilidade, eu vou fazer do Rio uma cidade mais segura para você. Eu gostaria de aproveitar, Marlon, e já pegar a tréplica para anunciar algumas medidas emergenciais do meu governo como prefeita. Primeira coisa que nós vamos fazer é cancelar o IPTU extorsivo para cima do povo da favela e particularmente das mulheres chefes de família. Segundo lugar, nós vamos contratar equipes de saúde para completá-las com médicos e especialistas e mudar completamente o CESREG. Nós vamos tomar providências imediatas para garantir creche para todas as crianças, inclusive no horário noturno. Nós vamos auditar as planilhas de ônibus, evitar os aumentos abusivos, retomar as linhas e fazer com que a gente possa aumentar a gratuidade com passe livre social. E nós vamos gerar um programa de emprego nas favelas, de saneamento e urbanização, gerando 30 mil empregos. Muito obrigada, candidatos. Assim, nós então encerramos o primeiro bloco do nosso debate e a seguir, os candidatos perguntam e respondem sobre temas que vão ser sorteados aqui ao vivo. A gente volta já.